Olá pessoal, tudo bem? Professor Breno Stuart. Hoje é a nossa segunda aula sobre contabilidade pública e governamental e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o orçamento público da União. Sei que vocês estavam curiosos e nas aulas seguintes nós vamos conhecer um pouco do orçamento público do estado do Piauí, como também da cidade de Teresina. O que você vai precisar para conhecer esses orçamentos? De forma simples, um aparelho eletrônico com acesso à internet, beleza? Você vai entrar aí, no caso da União, no site www.gov.br/economia. E vai entrar na página do Ministério da Economia, que reuniu essa atribuição também de planejamento. Vai clicar nesses três traços aqui, assuntos, planejamento e orçamento. Você pode clicar aqui que ele vai dar uma certa introdução sobre o assunto. É até melhor que você faz uma revisão. Ele fala um pouco sobre planejamento e orçamento, que são as tarefas essenciais da gestão governamental. É por meio delas que são definidas as estratégias, o rumo das prioridades do governo. Fala sobre aquele princípio que nós falamos, que os recursos são escassos e as demandas são infinitas, por isso nós devemos fazer escolhas, beleza? Fala um pouco sobre os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Se você tem ainda alguma dúvida ou ainda não assistiu à nossa primeira aula, é interessante que você volte, lá a gente fala um pouco das principais características de cada um, como também fala um pouco sobre como funciona esse processo orçamentário no âmbito da União, beleza? Aqui embaixo também ele apresenta os prazos importantes que nós também vimos na nossa primeira aula. Você der uma olhada nessa página inicial aqui, você faz até uma certa revisão da nossa primeira aula. Mas o nosso objetivo hoje é conhecer esse orçamento na prática. Então vamos iniciar conhecendo pelo PPA, Plano Plurianual. Você vai clicar aqui em Plano Plurianual, ele vai dizer que Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para um horizonte de 4 anos. Ele apresenta a legislação relacionada ao PPA, como também apresenta os PPAs dos anos de 2020 a 2023, e também a possibilidade de você acessar planos plurianuais anteriores, tranquilo? Vamos dar uma olhada no nosso PPA 2020-2023. Inicialmente entrando aqui na Lei 13.971 de 2019, como vocês podem perceber, o instrumento de planejamento realmente é uma lei, porém tem alguns anexos que vai, de forma mais didática, trazer também esse planejamento, beleza? Separei alguns pontos aqui para ficar melhor e de forma mais resumida o nosso conhecimento. Aqui no artigo 2º, pessoal, o PPA vai apresentar uma série de conceitos importantes para a nossa disciplina. Eu destaco o conceito, por exemplo, de objetivo, de meta, de regionalização, de políticas públicas. A gente tanto fala em políticas públicas do governo, mas o que são políticas públicas? São um conjunto de iniciativas governamentais organizadas em função de necessidades socioeconômicas, que contém instrumentos, finalidades e fontes de financiamento, tranquilo? Que você vai dar uma lida com mais calma. Vamos destacar agora aqui outro ponto. Interessante ver aqui o artigo 3º, que fala das diretrizes do PPA 2020-2023, beleza? Você vai ver que é uma diretriz do PPA a busca contínua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público. É uma das diretrizes do PPA a articulação e a coordenação com os entes federativos, com vistas à redução das desigualdades regionais. É uma das diretrizes do PPA, garantia
do equilíbrio das contas públicas com vistas a reinserir o Brasil entre os países com grau de investimento. É diretriz também a intensificação do combate à corrupção, à violência e ao crime organizado, entre outros, pessoal. Aqui a gente vê a característica do PPA, que tem como diretriz o quê? O chamado País das Maravilhas, beleza? É onde a gente quer chegar. Já no artigo 5º, nós temos a composição do PPA. O que vai compor esse PPA? Nós estamos aqui estudando a lei, mas essa lei tem alguns anexos. Anexo 1, os programas finalísticos. Anexo 2, os programas de gestão. Anexo 3, investimentos plurianuais prioritários. E anexo 4, investimentos plurianuais das empresas estatais não dependentes, beleza? Mas o que é cada um desse aqui? Programa finalístico, pessoal, é o conjunto de ações para enfrentar algum problema da sociedade. Já problemas de gestão são um conjunto de ações para a manutenção da máquina estatal. Investimentos plurianuais prioritários podem ser conceituados como aqueles investimentos com a duração de mais de um ano que são prioridades para o governo. E podemos também ter esses investimentos a nível de empresas estatais não dependentes, beleza? Empresas estatais não dependentes são aquelas que não utilizam recursos financeiros para pagar a sua despesa com o pessoal, como também outras despesas de custeio, beleza? Vamos voltar aqui e vamos começar a acessar os anexos do PPA. Eu vou abrir logo aqui os 4 para facilitar para a gente na internet. Vamos lá. Anexo 1, como vimos, são os programas finalísticos, aqueles que têm como objetivo cumprir com alguma demanda da sociedade, beleza? Deixa eu ver aqui. Eu destaquei aqui o programa de número 5003. O programa de número 5013, pessoal, trata sobre educação superior. Graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão. Você pode verificar que esse programa tem como órgão responsável o Ministério da Educação. No ano de 2020, temos como referência aqui 1.000. Então, temos uma previsão de gastos na casa de 18 bilhões de reais, quase 19 bilhões, e durante os 4 anos, 2020 a 2023, uma previsão de 71 bilhões, beleza? Qual o objetivo desse programa, dessa atuação do governo? Fomentar a formação de pessoal qualificado, fortalecendo a assistência estudantil e a inovação de forma conectada às demandas do setor produtivo e às necessidades da sociedade em um mundo globalizado. Qual é a sua meta? Qual é a meta desse programa? Elevar a taxa bruta de matrícula na graduação em 10 pontos percentuais, em consonância com o disposto na meta 12 do Plano Nacional de Educação. Atenção, pessoal, que o descritor de desempenho desse programa é taxa bruta de matrícula. Ele não quer saber quantos % de alunos estão terminando a graduação superior, quantos % estão conseguindo emprego. Ele não quer saber isso, não. O seu descritor de desempenho vai ser a taxa bruta de matrícula, beleza? E aqui embaixo nós temos a regionalização da meta. O PPA, em virtude do nosso país ser grande, os nossos estados também serem grandes, as nossas cidades grandes também, ele faz uma regionalização da meta. E aqui nós vemos, por região, seja ela Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, uma regionalização da meta. Tranquilo? Vamos ver o anexo número 2. Assim você pode fazer análise ou pesquisar outros programas também. Aqui estamos apresentando apenas um para você ter uma noção de como consultar.
O anexo 2 trata sobre programas de gestão. Quanto está previsto para a própria administração pública se manter. Aí você tem vários programas de manutenção do Poder Executivo, do Ministério Público, da Defensoria, Poder Legislativo, Judiciário, a âmbito federal, tranquilo? Aqui nós não vamos tecer nenhum comentário, não. Vamos à frente. Já o anexo 3 trata sobre investimentos plurianuais prioritários, ou seja, aqueles investimentos com a previsão de mais de um ano de aplicação e que são prioridades para o governo, beleza? Aqui a gente tem a parte mais interessante do PPA, aqui, na minha opinião. Vamos pesquisar inicialmente aqui, pessoal, o nosso programa de número 5013, que trata sobre educação superior. Aqui, daqueles 18 bilhões, quase 19 bilhões, você pode ver, dentro daquele valor, quais são as prioridades, os investimentos plurianuais prioritários do governo, tranquilo? Aí você vê aqui, por exemplo, construção do campus Governador Valadares, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você vê também construção do campus universitário da Faculdade de Medicina de Marília, tem data de início prevista para 2 de janeiro, um custo total de 62 milhões, tranquilo? Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre, previsão do custo total de 252 milhões, previsto também para início em janeiro de 2020. Beleza? E você pode fazer a pesquisa de acordo com programas, de acordo com sua região, beleza? Como eu sou aqui do estado do Piauí, eu vou pesquisar aqui também o meu estado. Pesquisando aqui meu estado do Piauí, você tem que, no programa 2217, 2217, que trata sobre desenvolvimento regional, territorial e urbano, você tem a previsão de um investimento na implantação do perímetro de irrigação platôs de Guadalupe, segunda etapa. Não conheço a área, se realmente já teve início, apesar de ter uma previsão de início para janeiro de 2020. Temos aqui também a implantação do projeto público de irrigação Tabuleiros Litorâneos, de Parnaíba, segunda etapa, um custo total de 140 milhões, data de início, janeiro de 2020, data prevista para início. Essa notícia, pessoal, essa previsão desse investimento aqui no estado do Piauí ocasionou, inclusive, a visita do presidente ao estado e à região. Se vocês pesquisarem aí, vocês poderão verificar Bolsonaro visitando o projeto de irrigação no litoral do Piauí. E você tem que ele visitou a cidade de Parnaíba, fez um voo lá sobre a região para conhecer e falar um pouco sobre o projeto, que é uma das prioridades do governo. Tranquilo? Outro investimento aqui é o estado, a construção do sistema adutor de Jaicós, no estado do Piauí, e temos também a construção do trecho rodoviário entre Buriti dos Montes e a Cachoeira da Lembrada, na região do Cânion do Poti, aqui no programa A Hora do Turismo, beleza? Aí você pode fazer várias pesquisas, assim como quiser. Já o anexo 5 vai tratar sobre investimentos plurianuais das empresas estatais não dependentes, empresas públicas e sociedades de economia mista, que não dependem de recursos do governo para pagamento de despesas com pessoal e outras despesas. Aqui você vê a instalação de vários postos de atendimento bancário e a previsão de um determinado custo aí. Beleza? Aqui não tem muito o que comentar, não. Vamos fechar aqui e agora consultar a nossa LDO.
Você vai clicar novamente lá nos 3 traços ao lado do Ministério da Economia, no menu Assuntos, Planejamento e Orçamento. Ele vai abrir essa página inicial e você vai clicar aqui em Orçamento Público. Vai tanto tratar sobre a LDO como sobre a LOA. E nós temos novamente uma introdução. Fala que a LDO é a ligação entre o planejamento de médio prazo, PPA, e o planejamento anual, que é a LOA. Ela vai ligar esses dois planejamentos. Você pode pesquisar por anos. No nosso caso, como é o orçamento de 2020, nós iremos olhar aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos aqui, no caso, a Lei 13.898 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, beleza? Que sobre LDO, pessoal, inicialmente, é interessante a gente lembrar que existem atribuições originárias da Constituição Federal, como também existem atribuições originárias da Lei 101, Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, beleza? Qual vai ser a composição da LDO? Aqui ela fala. Nós vamos ter as metas e as prioridades da administração pública federal, a estrutura e organização dos orçamentos, diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos, disposições sobre transferências, disposições relativas à dívida pública federal, disposição relativa à despesa com pessoal, política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, BNDES, Banco do Nordeste, disposições sobre a adequação orçamentária das alterações nas legislações, fiscalização pelo Poder Legislativo, disposições sobre transferências e disposições finais, tranquilo? Interessante destacar aqui, pessoal, logo no artigo 2º, que ele fala sobre o resultado primário a ser obtido pela administração pública, beleza? Das metas da administração pública. Nós tínhamos esse texto presente aqui, que foi alterado pela Lei 13.983 de 2020. A lei que, em virtude da pandemia do coronavírus, aplicou algumas alterações a nível de orçamento público. Que aqui, no caso, inclusive, alterou, por exemplo, o resultado primário, a estimativa de resultado primário dos estados, Distrito Federal e municípios, que anteriormente era superávit primário de 9 bilhões e hoje está em déficit de 30 bilhões, beleza? Vamos lá. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2020 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com obtenção da meta de déficit primário de 124 bilhões. Pessoal, o que é esse déficit primário? Esse déficit primário, pessoal, ocorre quando a quantidade de despesas é maior que a quantidade de receitas, desconsiderando as receitas e despesas financeiras, beleza? Se eu não me engano, desde o ano de 2014, nós estamos tendo déficit, a situação de déficit. Deixa eu ver o que mais. Artigo 8º. Aqui no artigo 4º também, nós temos uma série de conceitos aí, que você pode dar uma lida para melhor entendimento da lei. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 8º. Artigo 8º. Pessoal, o artigo 8º trata sobre
como vai ser a composição do projeto de lei orçamentária 2020. Uma das atribuições da LDO é disciplinar a lei orçamentária do ano seguinte. Então, por isso que ele vai tratar aqui o projeto a respeito do projeto de lei orçamentária do ano 2020, beleza? Fala que vai estar presente o texto da lei, os quadros orçamentários consolidados, anexo do orçamento fiscal e da Seguridade Social, receitas, despesas de forma discriminada, legislação acerca da receita e da despesa, orçamento de investimento, entre outras coisas. Tranquilo? Aqui na LDO é uma legislação bem mais extensa que o PPA, como vocês podem ver, ó. A Lei de Diretriz Orçamentária tem muitas atribuições. Aqui nós destacamos apenas alguns pontos. Quando a gente for estudar o estado do Piauí, a gente destaca outros. E quando a gente for estudar o município de Teresina, a gente já destaca outros pontos, para não ficar repetitivo, tranquilo? No artigo 61, fazendo aqui uma busca, nós temos a regulamentação da possibilidade de execução provisória do projeto de lei orçamentária. Fala que, se o projeto de lei orçamentária de 2020 não for sancionado pelo presidente da República até 31 de dezembro de 2019, a programação dele constante poderá ser executada para atendimento de... Ele fala da hipótese, pessoal, do orçamento não ter sido aprovado até o final do exercício anterior. Aí, como nós vamos fazer? Nós não vamos gastar dinheiro com nada? Não. Aqui a EDO traz uma série de autorizações com despesas. Despesas com obrigação constitucionais ou legais, ações de prevenção a desastres, concessão de financiamento ao estudante, entre outras. Aí você pode dar uma olhada, tranquilo? Já no artigo 69, nós temos que a regulamentação de transferências para o setor privado, tranquilo? Chamados aqui de subvenções sociais. Artigo 69 diz que a transferência de recursos a título de subvenções sociais atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação, beleza? E fala aqui também outros critérios para a concessão dessas transferências para o setor privado. Beleza? Sobre a lei diretriz orçamentária, a parte da lei mesmo que eu queria mostrar era isso. Os quadros não estão possibilitados aqui, eu não sei se em virtude do coronavírus ou alguma outra coisa, mas o acesso aos quadros não está sendo possibilitado. A página provavelmente deve estar sendo atualizada. Isso aqui no dia 8 de abril de 2020, às 5 horas, tranquilo? Pode ser que no dia que você esteja vendo esse vídeo, o quadro esteja disponível, mas no momento que eu estou gravando aqui, nenhum dos anexos aqui da LDO está disponível para a gente verificar. Agora, pessoal, nós vamos consultar a nossa lei orçamentária anual, a LOA. Vamos lá no mesmo menu, os 3 pontos, assunto, planejamento e orçamento. Desceu lá, clicou em orçamento público, e agora você vai em lei orçamentária anual, beleza? Vamos iniciar pelo texto da lei. A lei de número 13.978, e ela trata sobre a estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020, tranquilo? Inicialmente eu pergunto para vocês, qual é a estimativa de receita que vocês acham no âmbito do governo federal? Você pode dizer
bilhões, outros terão mais noção, dirão bilhões. Mas, na realidade, pessoal, o artigo 1º detalha de quanto é a estimativa dessa receita apenas no âmbito da União. Artigo 1º. Esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2020 no montante de 3.686.942.055.917 reais. Tranquilo? Então, nosso orçamento no âmbito da União, pessoal, é na casa de 3 trilhões. Beleza? Interessante destacar isso, que nem todo mundo tem essa noção. Ele vai ser dividido, como nós estudamos na aula passada, orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no nosso artigo 9º, que trata sobre a composição da lei orçamentária. Nessa lei orçamentária, ela vai ter a sua composição com receita estimada no orçamento fiscal e da Seguridade Social, distribuição da despesa nos orçamentos de fiscal e Seguridade Social, discriminação das fontes de financiamento do orçamento de investimento, distribuição da despesa no orçamento de investimento, autorizações relativas à despesa com pessoal, relação de subtítulos relativa a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, metodologia estimativa da distribuição da despesa, segundo pela classificação por função do governo das Nações Unidas, um estudo realizado aí, quadros orçamentários consolidados, discriminação da receita no orçamento fiscal e de seguridade social, legislação da receita e da despesa, programa de trabalho das unidades orçamentárias, programa de trabalho nas unidades orçamentárias, seja no orçamento fiscal, seguridade ou de investimento. Importante destacar a sua composição. Você pode olhar aí na sua casa com a maior calma como trata essa lei. Via de regra, a lei orçamentária vai apenas prever receita e fixar despesa, mas ela também tem algumas exceções, tranquilo? Vamos conhecer os seus anexos. Vou abrir logo aqui todos para facilitar para a gente. Vamos lá. No anexo 1, pessoal, nós temos a receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por categoria econômica e origem. Essa classificação, tanto da receita como na despesa, nós iremos estudar melhor mais na frente, quando o estudo da receita e da despesa pública, tranquilo? Mas aqui, por exemplo, você pode verificar qual é a estimativa de receita com impostos, taxas e contribuições de melhoria, com receita patrimonial, agropecuária, receitas correntes, temos também as receitas de capital, alienação de bens, amortização de empréstimos, tranquilo? Não vamos falar sobre cada uma delas não, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas vamos ter uma aula tratando sobre receitas ainda. Já no anexo 2, você vai estudar a despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por órgão orçamentário. Você pode verificar, por exemplo, que a Câmara dos Deputados tem uma despesa fixada no montante de R$ 6.265.128.269, tranquilo? E assim você pode olhar de acordo com órgãos orçamentários aqui. Temos Senado, Tribunal de Contas da União, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Ministério da Economia, Ministério da Educação, por aí vai. Você pode ver por órgão orçamentário o montante dessa despesa, beleza? Anexo 3, as fontes de financiamento do orçamento de investimento, que vem de recursos próprios, de operações de crédito, que são empréstimos, tranquilo? Você pode também dar uma olhadinha aí. No anexo 4,
despesa do orçamento de investimento por órgão orçamentário, onde, em quais órgãos estão sendo elencadas essas despesas com orçamento de investimento, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Infraestrutura, Defesa. Você pode dar uma verificada aí nos montantes também. Já o anexo 5, pessoal, aqui mostra uma coisa interessante para a gente. O anexo 5 aqui traz as autorizações relativas à despesa com pessoal e encargos sociais para 2020, beleza, pessoal? Nesse anexo 5, que traz, por exemplo, a previsão de criação de cargos públicos. Traz também a previsão de provimento de cargos públicos, pessoal. Por exemplo, no Poder Legislativo, nós temos a previsão de criação de 7 cargos, que será no âmbito da Câmara dos Deputados, e temos também a previsão de provimento de 147 cargos, tranquilo? Fazendo um estudo assim do impacto da despesa no provimento desses cargos. Você pode olhar aí de acordo com o órgão, por poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário, como também pelos órgãos, tranquilo? Por exemplo, é em virtude desse anexo que retiram notícias como essa aqui. Orçamento de 2020 prevê 51.300 cargos, vagas em concursos federais. Essa análise é feita justamente por meio da interpretação desse anexo 5, das autorizações relativas à despesa com pessoal, beleza? 51 mil cargos seria a soma dos 45 mil aqui com os 5 mil, beleza? O anexo 6 traz a relação de obras com indício de irregularidades, aí você pode dar uma olhada aí. Anexo 7 traz a metodologia estimativa da distribuição da despesa, um estudo realizado aí pelo governo das Nações Unidas. E os anexos, o que eu queria mostrar era isso. Mas ainda temos, pessoal, aqui na LU a sua divisão em volumes. O volume de número 1, por exemplo, vou abrir logo todos aqui. O volume de número 1 traz os quadros orçamentários consolidados, receita por orçamento fiscal e da Seguridade Social, legislação da receita e da despesa, tranquilo? Nele eu vou destacar aqui com vocês a página de número 93, que traz um quadro de número 5, despesas dos orçamento fiscal e da Seguridade Social, por poder, órgão, unidade orçamentária, fonte de recurso e grupo de natureza de despesa, GND, beleza? E você pode ver Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, tem a previsão de gasto quanto, com pessoal, com qual é a fonte de recurso, o que são outras despesas, o que ela vai gastar em investimentos e por aí vai. Você pode fazer esse estudo aí. Já o volume 2, queria destacar para vocês, ele traz a consolidação dos programas de governo. Vamos pesquisar aqui, pessoal, aquele programa de governo, lá que nós verificamos no PPA, o programa de número 5.013. Nele aqui nós temos, por exemplo, programa número 5.013, Educação Superior, Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós temos aqui, pessoal, em quais unidades orçamentárias, em quais órgãos ele será aplicado. Nós temos aqui no órgão do Ministério da Economia, na unidade orçamentária do IBGE, a previsão de recursos. Temos também no âmbito do Ministério da Educação, temos aqui, por exemplo,
Apoio à residência em saúde, a previsão de gastos, a fixação de despesas na LOA de 2020 de 517 milhões de reais. Já para os anos de 2021 a 2023, uma projeção de 1 bilhões de apoio à residência em saúde, tranquilo? Temos aqui também o programa Mais Médicos, que temos a previsão na LOA de 2020, 67 milhões de reais, tranquilo? Aí você pode verificar na relação de programas, existem várias coisas aí para serem observadas, beleza? Já no volume 3, nós temos o quê? O detalhamento das ações por poderes, que você pode olhar no âmbito do poder, poder executivo, legislativo, judiciário, o detalhamento das ações do governo, quais são os programas, em qual função e subfunção está previsto esses gastos, tranquilo? Já no volume 4, você vê o detalhamento das ações do poder executivo. Presidência da República, ministérios, exceto o MEC. Aqui nós vamos pesquisar também, pessoal, a nossa cidade de Teresina. Vamos fazer uma busca aqui pela cidade de Teresina. Nós vamos verificar a previsão de alguns investimentos aqui. Inicialmente, nós temos aqui no Ministério da Infraestrutura, a unidade DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e nós temos aqui a previsão de um investimento na adequação do trecho rodoviário Teresina-Parnaíba, na BR-343, com a previsão de 28 milhões, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em Teresina. Investimento aí das Forças Armadas, entre outros. Você pode pesquisar aí, olhar melhor aí na sua casa, tranquilo? O que eu queria mostrar sobre LOA era isso, pessoal. Eu acredito que desde você ter uma melhor noção, vendo assim na prática, como funciona esse planejamento no âmbito da União. Nós ainda iremos gravar um vídeo a respeito desse planejamento no âmbito do estado do Piauí, como também no âmbito do município de Teresina. Eu espero que você tenha gostado. A gente mostrou aqui de forma bem resumida mesmo, mas para que o vídeo não fique tão extenso e que fique de uma forma interessante para vocês. Até a próxima. Valeu!